Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história da inteligência artificial. Mas olha, não vai ser daquele jeito chato, cheio de datas e algoritmos. A gente vai entender a IA através de uma batalha. A batalha entre dois deuses que vem moldando tudo desde o comecinho. Sabe, para a gente realmente entender essa ascensão maluca e o futuro imprevisível da IA, olhar só para o código não adianta muito não. A resposta, por incrível que pareça, está numa ideia filosófica, uma ideia de 150 anos atrás. Então, o filósofo Friedrich Nietzsche, ele enxergava a criatividade humana como essa briga constante entre duas forças. De um lado, Apolo, o deus da ordem, da lógica, do controle, sabe? Tudo nos seus devidos lugares. Do outro, Dionísio, o deus do caos, da intuição, da emoção, quebrando todas as barreiras. E é exatamente essa batalha que vai ser a nossa chave para desvendar a IA. Beleza, então vamos começar essa jornada. A história da IA, no seu início, era um sonho totalmente apolíneo. A ideia era basicamente essa: construir uma mente a partir da lógica pura, fria, calculista, inflexível. E por décadas, sério, por muito tempo, a área foi dominada por uma única ideia, que a inteligência era só manipular símbolos seguindo regras pré-definidas. Pensa só, tudo super organizado, tudo sob controle, um mundo perfeito para Apolo, né? Essa abordagem que a gente chama de cima para baixo funcionava que era uma maravilha em mundos fechados e lógicos, tipo um tabuleiro de xadrez. Lá todas as regras são conhecidas, o universo é totalmente previsível, perfeito. Só que tinha um problema gigantesco. O mundo real não é um tabuleiro de xadrez, né? Ele é bagunçado, ambíguo. E aí, como é que se escreve uma regra para o bom senso, para a intuição ou para algo tão simples como reconhecer um gato deitado no sol? Não dá. E essa rigidez, essa coisa toda apolínea, acabou levando a um beco sem saída. E foram décadas de frustração, o que ficou conhecido como os invernos da IA. E para sair desse inverno, para a coisa andar de novo, os pesquisadores tiveram que fazer algo radical. Eles tiveram que largar a segurança da lógica pura e abraçar o caos. Tiveram que dar as boas-vindas ao poder imprevisível do espírito de Dionísio. Aí, lá pelos anos 2010, aconteceu uma espécie de tempestade perfeita. Três coisas se juntaram e, bum, uma revolução. De repente, a gente tinha o poder de processamento massivo vindo dos videogames, um oceano de dados da internet e novos algoritmos. A grande virada foi essa. Em vez de programar as regras, as máquinas iam, a partir de então, aprender sozinhas, direto dos dados. E essa abordagem totalmente dionisíaca, vindo de baixo para cima, levou ao que a gente conhece hoje como Deep Learning e a IA generativa. O resultado? Bom, são essas capacidades que parecem quase mágica, coisas que surgem do nada, habilidades que ninguém programou para estarem ali. É impressionante. Claro que todo esse poder caótico tem o seu lado sombrio. A gente está falando das famosas alucinações, sabe? Quando a IA simplesmente inventa fatos, mas com uma confiança de dar inveja. E tem também o problema da caixa preta, que é quando nem os próprios criadores conseguem explicar como a máquina chegou naquela conclusão. É um pouco assustador, né? Então, de um lado, a gente viu as falhas da ordem pura. Do outro, os perigos do caos total. Isso tudo nos trouxe para o próximo capítulo da nossa história. Uma trégua. Uma trégua que era mais do que necessária entre os deuses da IA. E aí que entra a chamada terceira onda da IA. A ideia aqui é genial. Vamos pegar o melhor dos dois mundos. A gente combina a força criativa, a intuição das redes neurais, que é o nosso Dionísio, com o raciocínio rigoroso, verificável, da lógica simbólica, que é o nosso Apolo. Essa tabela aqui resume perfeitamente toda a nossa jornada até agora. Olha só a evolução. A gente começou com a IA simbólica, o Apollo, toda certinha, de cima para baixo, mas super frágil, pouco adaptável. Daí, a gente mergulhou de cabeça no Deep Learning, no Dionísio. Muito criativo, mas opaco, sabe? Cheio de alucinações. E agora? Agora a gente chega na síntese neurosimbólica, que é o caminho do meio. É um método híbrido que junta os dois para conseguir um raciocínio muito mais forte, muito mais robusto. E olha, isso não é só papo de futuro não, já está acontecendo. Já existem sistemas sendo construídos que funcionam exatamente assim. A parte criativa, a parte dionisíaca, propõe as ideias e o motor lógico, o apolíneo, entra em cena para verificar, corrigir e, o mais importante, explicar essas ideias. É, no fim das contas, a intuição trabalhando junto com a razão. Bom, à medida que a gente vai chegando mais perto de construir uma inteligência realmente geral, o conflito final muda de lugar.
Ele deixa de ser entre ordem e caos e passa a ser dentro de nós. Os especialistas estimam que existe uma chance de 50% da gente alcançar a tal da AGI, a inteligência artificial geral, lá pela metade do século. E o que é isso? Pensa numa IA que não é só boa em uma tarefa específica, mas que tem habilidades cognitivas gerais, parecidas com as nossas. A questão que fica, e é uma questão gigantesca, é: o que a gente vai fazer com tanto poder nas mãos? E aqui a gente volta para o Nietzsche, que propôs uma escolha final para a humanidade. De um lado, a gente pode se tornar o último homem, apático, satisfeito, vivendo uma vida de conforto passivo que a IA nos dá. Do outro, a gente pode lutar para ser o Übermensch, o super-humano, usando todo esse poder como uma ferramenta para superar nossas próprias limitações. A IA pode ser, no fim do dia, a ferramenta definitiva para o conforto total. A gente pode terceirizar nossa criatividade, nossa luta, nosso esforço, ou ela pode ser a força que nos liberta, que nos dá a chance de encarar as maiores questões da filosofia, da ciência, do nosso próprio propósito. Com essas ferramentas que são quase divinas, o que a gente vai escolher se tornar? A escolha, no fim das contas, é nossa.